Olá, galera! Vamos então estabelecer uma junção agora, uma síntese dos principais conceitos que nós trabalhamos então nessa primeira etapa do ano letivo, tá? Então nós vamos agora estabelecer a retomada desses conceitos e buscar fazer a junção deles, como que a sociologia vai poder ou vai conseguir trabalhar eles de uma maneira uh, relacional, né? Porque nós não estamos aqui estudando dentro da sociologia conceitos desconexos, ou seja, conceitos que não se relacionam, conceitos que são guardados dentro de gavetas específicas, não. A sociologia ela vai abordar esses conceitos, mas ela vai estabelecer uma relação entre eles. Então cabe agora nós partirmos lá dos três dos três principais conceitos ou temas, melhor dizendo, que nós trabalhamos até agora, a relação indivíduo e sociedade. Depois nós estabelecemos a análise dos conceitos de cultura e ideologia, foi a outra temática. E por último, o conceito de socialização. Tá? Então, essas três temáticas, elas guardam entre si uma relação e é esse o objetivo agora, nós começarmos ou estabelecermos uma síntese antes de avançar no conteúdo, estabelecermos uma síntese disso que já foi estudado. Ok? Então vamos lá. O que nós temos num primeiro momento? No primeiro momento, nós temos a ideia trabalhada por alguns autores da sociologia, alguns autores clássicos, da relação entre indivíduo e sociedade. Quem é que predomina nessa relação? A lupa, ela está no indivíduo? É o indivíduo que é o principal elemento, aquele que é definidor na sociedade? Ou é a sociedade como um todo que realmente influencia o agir do indivíduo? Tá? Nós vamos ver Durkheim, nós vamos ver Weber, nós vamos ver Marx, e cada um desses clássicos da sociologia vai propor ou vai compor uma teoria própria. Tá? O Durkheim, com um conceito muito próprio, né, com os conceitos que ele vai fazer uso, né? Uh, o Weber com o seu arsenal de conceitos e o Marx com os seus conceitos também muito importantes e que conseguem dar uma definição mais geral. O Durkheim apostando na ideia principal de que nessa relação indivíduo e sociedade é a sociedade que prevalece sobre o indivíduo. E a partir daí ele elabora o conceito central nesse estudo, que é o conceito de fato social, ou seja, o indivíduo, ao surgir no mundo, ele vai sofrer a ação das leis, das normas que já estão constituídas, construídas no meio social onde ele passa a fazer parte. O Weber ele vai adaptar, ele vai partir para a teoria invertendo essa lógica, dizendo que o predomínio é do indivíduo, porque o conceito central da teoria dele é o conceito de ação social, e ele vai caracterizar as diversas formas de agir social do indivíduo. Né? O indivíduo, então, ele é determinante nessa relação, é o indivíduo que determina o agir social. E o Marx ele vai estabelecer que sociedade e indivíduo provocam uma interferência mútua. Né? E o conceito central da teoria marxista é o conceito de classe social. Então ele vai apresentar o conceito de classe social e a partir dali ele vai desenvolver o construto sociológico e filosófico também dele. Frente a isso, frente a essa discussão, né, das relações indivíduo-sociedade dentro desses três clássicos, ou superando essa perspectiva, nós vamos ver que essa relação indivíduo-sociedade ela é responsável pelo surgimento de um outro elemento muito importante, que é a questão da cultura. Tá? E um dos primeiros pontos que nós definimos é que cultura aqui ela não pode ser tomada como sinônimo de educação.
porque senão ela passa a ser um elemento segregador, né? É culto quem tem acesso aos meios de educação formal. Não, cultura não é sinônimo de educação. A cultura ela vem do interior, das tradições de um povo, do modo com que a sociedade, com que os indivíduos eles passam a agir, eles passam a se comportar, eles passam a definir regras e normas, é a partir daí que a cultura emerge. E no estudo realizado, nós vamos ver que a cultura, em determinado momento, ela passa a ser diferenciada como cultura popular, que é essa que vem da base popular, né? E surge um outro elemento de cultura conhecido como cultura erudita, ou seja, a cultura mais elaborada, a cultura que em até determinado momento histórico, e talvez hoje, ainda hoje, se perdure essa definição, uma cultura para as pessoas que têm um maior nível educacional, a chamada cultura erudita. Tá? E depois, com os estudos, principalmente dos pensadores da escola de Frankfurt, nós vamos ver que vai surgir aqui a chamada cultura de massa, aquela cultura que ela é consumível. A escola de Frankfurt, os pensadores da escola de Frankfurt, da teoria crítica, eles vão perceber que existe uma nova composição na sociedade contemporânea que vai visar muito a questão do consumo. As pessoas elas vivem para consumir. E essa realidade capitalista se deu conta que a cultura é um elemento consumível também. Tá? A indústria cultural ela passa a dominar também, através dos meios de comunicação, de massa, né, elas começam a estabelecer padrões de cultura, ou os padrões culturais, que diferente, né, das concepções culturais, de cultura popular ou de cultura erudita que se tinha, esse tipo de cultura ela é altamente rentável, ela é altamente vendável. A cultura que ela passa a ser comercializada, padrões de comportamentos culturais passam a ser globalizados, passam a ser transmitidos de maneira muito rápida e muito eficaz, e isso acaba gerando consumo. E esse é o principal objetivo, segundo os pensadores da escola de Frankfurt, da teoria crítica, desse movimento chamado cultura de massa. É uma espécie de cultura que, enquanto as definições anteriores buscam provocar no indivíduo a reflexão, a interiorização, a cultura de massa, ela busca produzir no indivíduo justamente o que o nome próprio já diz, a massificação. Tá? O indivíduo que não consegue se ver ou se perceber enquanto indivíduo, né, se não estiver imerso na massa da qual ele busca fazer parte, e para fazer parte ele precisa consumir. E por fim, nós adentramos nesse tópico de cultura com um conceito relacionado, que é o conceito de ideologia, definido aqui de maneira mais geral como visão de mundo. Tá? Percepção que as pessoas têm de mundo, isso acaba se configurando na sua ideologia. Tá? Marx vai perceber a ideologia, como vimos, como algo negativo, tá? Porque quem produz a ideologia são as classes dominantes e elas impõem essa maneira de pensar para os demais que acabam aceitando isso e se comportando de acordo com a vontade de quem domina, diferente do Gramsci, né, que vai olhar isso e vai dizer não, a classe dominante ela produz ideologia, mas a classe dominada ela produz ideologia também, e é da ideologia da classe dominada que pode surgir a mudança do panorama que nós entramos, ou que nós nos encontramos. Nessa perspectiva é que temos, então, a ideologia. Então, cultura e ideologia acaba sendo fruto dessa relação indivíduo-sociedade, que é uma relação mútua e que é uma relação complexa e que dá origem a esse elemento mais complexo ainda, que é o elemento cultural, que é o elemento ideológico que faz parte do nosso dia a dia e dos quais
nós não conseguimos nos desvencilhar. Por quê? Porque somos frutos de um processo de socialização. Ou seja, desde muito cedo nós interagimos socialmente. Desde muito cedo, porque na perspectiva do Durkheim, nós vamos esse processo de socialização basicamente ele se divide em duas etapas, o que ele vai chamar de socialização primária, que é esse momento da socialização que acontece na primeira infância, tá? Ou na infância, onde existe um contato muito próximo entre os indivíduos, onde existe a presença da afetividade, da amorosidade, onde existe essa perspectiva dessas relações mais intensas, tá? Ali o indivíduo ele começa a ser introduzido no meio social, ele começa a ter contato com os elementos culturais, com os elementos ideológicos produzidos nessa relação intensa entre indivíduo e sociedade. Okay? Então, a socialização primária é esse primeiro momento e ele é caracterizado basicamente pela família. Um segundo momento importante do processo de socialização é a socialização secundária, né, que é onde o indivíduo, já com um grau de maturidade um pouco maior, ele consegue estabelecer relações mais amplas, relações mais concretas no meio social. E o principal elemento aqui destacado, nós poderíamos dizer que é a questão do trabalho, né? O homem, o indivíduo, ele começa de maneira mais autônoma, não de maneira tão mecânica, mas de maneira mais orgânica, estabelecer as relações de maneira mais consciente. Okay? E esse processo de socialização secundária ele vai durar até o final da vida do indivíduo. Então nós temos que ter a socialização ela se dá através de mecanismos, né? Ou seja, como é que nós nos socializamos? Nós nos socializamos através da imitação, da identificação e da aprendizagem. A escola é o principal exemplo, né? A relação da família, em alguns casos, também de aprendizagem, ou seja, onde a gente consegue entender um contexto que nos está sendo explicado e nós formamos conhecimento. A imitação é quando a gente passa a imitar alguém, a agir conforme, de maneira consciente, conforme o agir de um outro indivíduo, tá? Então é quando o indivíduo conscientemente, o filho conscientemente, ele passa a agir conforme o pai age, ou conscientemente ele passa a agir conforme o professor age, ou de maneira consciente ele age como o colega de trabalho, o chefe, o amigo age, imitando. Nós nos socializamos por imitação também. E também existe um outro processo que é o de identificação, que é um processo não tão consciente, tá? Porque a gente tem um grande apreço muitas vezes por uma pessoa, mas quando a gente vai passar a agir na sociedade sem intenção, a gente passa a reproduzir aquele indivíduo. Tão forte é a identificação, a gente passa a agir conforme aquele indivíduo. Talvez muitas vezes vocês, estando conversando com alguém, né, sem querer imitar ninguém, mas alguém chega para falar, olha só como você fala igual a tua mãe, olha como você fala igual ao teu pai. Ou seja, é esse processo de identificação que existe, tá, e que passa a compor o nosso processo de socialização. É um mecanismo de socialização. Ok? Dito isso, o processo de socialização, para ele se efetivar, ele precisa dos agentes de socialização, que são basicamente todos aqueles que fazem parte do processo de socialização. Tá? Então, é o pai, é a mãe, é o professor, é o chefe, é o colega, é o policial. Tá? Porque e aqui, colocando essa imagem, nós já vamos juntar com outro conceito, que é o conceito de controle social. Todo o processo de socialização ele se faz necessário nesse processo que haja um controle social. Por quê? Porque é necessário que nós tenhamos a previsibilidade do comportamento dos indivíduos. Para que a sociedade possa andar de maneira adequada, nós precisamos prever como os indivíduos eles vão se comportar na sociedade. Caso contrário,
nós não teríamos essa serenidade no agir social. Ok? Feito isso, nós vamos ter então também o que a gente vai chamar de formas de interação social. Como é que nós interagimos socialmente? Nós interagimos socialmente de 3 maneiras: através da competição, competindo um com os outros, e essa competição, ela, para ser tratada como competição, ela tem que ser algo saudável, ela tem que ser algo positivo, digamos assim. O esporte talvez é o melhor exemplo de competição, e no esporte a gente compete, mas a gente se socializa. Tá? Além da competição, nós temos a cooperação, quando as pessoas se juntam, trabalham juntas, não de maneira competitiva, mas de maneira colaborativa, cooperativa, se ajudam. A escola talvez é um exemplo, a classe, a turma, embora possa haver competição também, mas ela, né, os colegas de trabalho, né, é um ambiente de cooperação. E por fim, a socialização, ela acontece também pelo conflito. Okay? O conflito também é uma maneira de socializar, de se socializar, ou seja, o conflito não é competição. A competição é quando existe essa saudabilidade. O conflito já não é mais tão saudável assim, porque ocorre o confronto entre as partes que não conseguem chegar a um consenso, não conseguem chegar a uma análise mais saudável, digamos assim, daquela discussão que se está tendo ou da busca para a solução daqueles fatos que se está querendo solucionar. Ok? Então, nessa perspectiva, se tentou aqui se fazer a junção desses conceitos ou desses 3 temas iniciais tratados aqui na sociologia e que vão desencadear, então, aqui digamos assim, é o núcleo da sociologia, que a partir daqui os outros conceitos que vão se seguir, eles vão ter os seus, ou eles vão conseguir os seus desdobramentos. Ok? Ficamos por aqui. Até o nosso próximo encontro.